Introdução. Bom dia, professor. Vamos explicar por meio desse vídeo os detalhes de como ocorreram as cruzadas. As cruzadas foram tropas ocidentais enviadas à Palestina para recuperarem a liberdade de acesso dos cristãos a Jerusalém. A guerra pela Terra Santa, que durou do século XI ao século XIV, foi iniciada logo após o domínio dos turcos jesuítas sobre esta região considerada sagrada para os cristãos. Após o domínio da região, os turcos passaram a impedir ferozmente a peregrinação dos europeus através da captura e do assassinato de muitos peregrinos que visitavam o local unicamente pela fé. Aconteceu nessa ordem: a primeira cruzada de 1095 a 1099, a cruzada de 1101, a segunda cruzada de 1147 a 1149, a terceira cruzada de 1189 a 1192, a quarta cruzada de 1202 a 1204. Cruzada Albigense, de 1209 a 1244. Cruzada das Crianças, 1212. A Quinta Cruzada, 1217 a 1221. A Sexta Cruzada, de 1228 a 1229. A Sétima Cruzada, 1248 a 1250. Cruzada dos Pastores, 1251 a 1320. Oitava Cruzada, 1270. Nona Cruzada, 1271 a 1272. Cruzada do Norte, 1193 a 1316, além das consequências e curiosidade do tema. As Cruzadas. A primeira cruzada, 1095 a 1099. Convocada na França pelo Papa Urbano XI, os guerreiros com o sinal da cruz costurado sobre seus uniformes de batalha marcharam em direção a Jerusalém e obtiveram sucesso. Massacraram os turcos durante o combate e tomaram a cidade, permitindo o acesso de peregrinos novamente. Cruzada de 1101. A Cruzada de 1101 foi um conjunto de 3 malogradas expedições cruzadas, organizada nos anos de 1100 e 1101, que se seguiram ao sucesso da Cruzada dos Príncipes. Com a conquista de Jerusalém em 1099, o Papa Pascal II, sucessor do Papa Urbano II, incentivou novas expedições. A pressão a partir para a Terra Santa foi ainda maior para os que tinham tomado a cruz, mas não tinham chegado a sair da Europa, ou para os que abandonaram a cruzada antes da conquista de Jerusalém. Tal como na primeira cruzada, os peregrinos não partiram como um único exército, mas sim em vários grupos originários e diferentes regiões da Europa Ocidental. Sou Rafaela Escudeiro e vou falar da Segunda Cruzada. A Segunda Cruzada aconteceu entre 1147 a 1149, onde os islâmicos retomaram a cidade de Edessa, que havia sido tomada pela primeira cruzada. Então, sob o comando de Conrado III de França, foi convocada uma segunda cruzada. Essa não obteve tanto sucesso. Então retomaram Edessa, porém conseguiram tomar Lisboa dos muçulmanos, o fato fundamental para o desenvolvimento do Reino de Portugal. E essa daqui é a imagem que mostra os islâmicos retomando a cidade de Edessa. Oi, agora eu vou falar sobre a Terceira Cruzada, que aconteceu entre 1189 a 1192. Essa Terceira Cruzada foi convocada pelo Papa Gregório VII, porque Jerusalém havia sido retomada mais uma vez pelo Sultão Saladino, em 1187. Foi uma das conhecidas e também foi chamada de Cruzada dos Reis, pois teve a participação de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano Germânico, e Felipe Augusto, da França. Não obteve tanto sucesso, mas o acordo foi assinado, permitindo a peregrinação dos cristãos para Jerusalém em segurança. E agora eu vou falar sobre a Quarta Cruzada, que aconteceu entre 1202 a 1204. Bom, diferente das 3 primeiras, essa realizou pelo mar e não se dirigiu à Terra Santa. Foi em direção a Constantinopla e conseguiram tomá-la em 1204, saqueando seus tesouros. Teve como consequência a fundação do Império Latino de Constantinopla. Então, essa quarta imagem aqui representa as pessoas derrubando Constantinopla. Falar sobre 3 cruzadas. E a próxima cruzada é a Cruzada Albigense, que
Ela também é conhecida como Cruzada Cátara ou contra os cátaros, que participavam de um movimento chamado catarismo, que era um movimento religioso qualificado heresia pela Igreja. E foi iniciada pelo Papa Inocêncio III, e essa guerra teve muitos momentos violentos, muitos episódios violentos, mas ela conseguiu seu objetivo, que foi a decadência desse movimento, e depois teve a formação de um novo espaço geopolítico na Europa Ocidental. Aí a próxima cruzada foi a Cruzada das Crianças, que em 1212, um grupo de crianças realizaram uma cruzada para ir em direção à Terra Santa. Eles queriam chegar a Jerusalém. Porém, eles não conseguiram alcançar o seu objetivo também, porque durante o caminho alguns foram sequestrados ou escravizados ou mortos pela fome ou frio. E a próxima cruzada é a Quinta Cruzada, de 1217 a 1221. Chefiada primeiro por André II e depois por João Brinier. E também foi um fracasso, não alcançou seus objetivos. Infelizmente, ela não conseguiu chegar a seu fim porque eles não conseguiram passar o Egito. Eles não conseguiram enfrentar as enchentes do rio Nilo e tiveram que desistir dos seus objetivos. Essa é a parte do meu trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a Sexta Cruzada, a Sétima Cruzada, a Cruzada dos Pastores. Eu já vou deixando bem claro que a Cruzada dos Pastores não tem muita coisa do que falar sobre ela. Eu vou falar mais um pouco sobre a Sexta Cruzada, a Cruzada e a Sétima Cruzada. Então, começando pela Sexta. Ela começou em 1228 e terminou em 1229. Ela foi liderada pelo Imperador Frederico II, que foi um excomungado do Papa. E essa cruzada constituiu em meio de negociação. Eles fizeram um tratado que liberava o Jerusalém e outros lugares sagrados cristãos para a peregrinação. O que significa peregrinação? Eu estava dando uma pesquisada no Google, eu estou até com o meu computador aqui. Significa jornada a lugares santos ou devoções. Então, essas devoções, esses lugares santos que eles iam, foi desfeito, foi rompido o tratado que tinha nessa Sexta Cruzada, foi desfeito pelos turcos, que chegou lá em 1244 e acabou com esse tratado. E eu vou falar agora um pouco sobre a Sétima Cruzada. Ela aconteceu em 1248 e terminou em 1250. Essa cruzada foi liderada por Luís XI, ou Luís XI, e foi tentando conquistar o Egito. Mas, ele chegou lá, estava conquistando, aí o Rio Nilo estava em época de cheia. O Rio Nilo, como ele é rio largo, ele é largo, só que ele é estreito, ele acabou imundando, ele estava enchendo, transbordou e começou a imundar. E nisso as tropas dele morreu. E Luís foi capturado e posteriormente, um tempo depois, ele foi pedido um resgate de 50 mil moedas de ouro para resgatar ele. Só que naquela época, 50 mil moedas de ouro, moeda de ouro já era bem raro, era bem caro, e pediram 50 mil, então era bem caro para quem não sabe, moeda de ouro naquela época. Prata já era mais, todo mundo tinha moeda de prata, e de ouro também, mas a de ouro era mais considerada do que a de prata, a de ouro valia bem mais. E agora eu vou para a Cruzada dos Pastores. A Cruzada dos Pastores aconteceu em 1251 a 1320. A Cruzada dos Pastores, também conhecida como a Cruzada Agnásia, foi demarcada por São Luís, imperador da França. Eu não achei, eu tava pesquisando no Google agora com o meu computador, eu não achei o que é a Agnásia. E tem poucos relatos sobre a Cruzada dos Pastores. Então foi isso. Como vocês podem ver, a cruzada, elas foram bem rápidas, a sexta e a sétima, só a dos pastores que demorou um pouco mais para acabar, mas elas foram conflitos bem rápidos. 1316. As Cruzadas do Norte, ou seja, Cruzadas do Báltico, foram as cruzadas empreendidas pelos reis católicos da Dinamarca e Suécia, pelas ordens militares alemães e divônios e os teônicos, e por seus aliados contra o povo pagões da Europa setentrional, localizadas pelos próximos na costa sul leste do Mar Bálticos. As campanhas suecas e alemães contra os cristãos ortodoxos orientais russos são algumas vezes também considerada parte das Cruzadas Norte. Curiosidade:
A expressão da palavra cruzada não era conhecida nem mesmo foi usada durante o período dos conflitos na Europa. Eram usadas como termos, por exemplo, Guerra Santa e peregrinação, para fazer referência ao movimento de tentativa de tomar a Terra Santa dos muçulmanos. Oitava Cruzada, 1270. Após ser capturado na Sétima Cruzada e não ter seu resgate pago, Luís XI comandou mais uma. Mesmo com os turcos desunidos, não obtiveram sucesso, pois Luís XI faleceu devido à peste em Tunis. Por causa da sua piedade e martírio, ele foi colonizado e passou a se tornar o rei São Luís. Nona Cruzada, 271 a 272. No ano de 271, a nova cruzada foi preparada pelo príncipe Eduardo da Inglaterra. De fato, em virtude à sua duração própria e ineficácia, a nona cruzada é vista por muitos estudiosos como uma espécie de continuação da oitava cruzada. Na verdade, as tropas do monarca inglês que se dirigiram até a região de Tunis que estavam atrasadas e por tal qual razão não chegaram a tempo para auxiliar os soldados e o rei francês Luís, principalmente o líder da oitava cruzada. A vitória foi logo em seguida por uma investida de soldados italianos que atacaram outras regiões do Oriente Médio, com o objetivo de designarem as populações muçulmanas. Deste modo, a nona cruzada ficava em aberto, e mediante o desejo de sultões que se vingaram em ação violenta nos exércitos cristãos. As Cruzadas do Norte, 1193 a 1200.